Livros de Ouvir, o seu canal de audiolivros. Um livro a cada mês. Capítulos toda semana. Inscreva-se no canal e viaje pelo mundo dos livros. Livros de Ouvir, o seu canal de audiolivros. O canal Livros de Ouvir, em parceria com o canal Shuai Broa, apresenta O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Leitura e interpretação, Paulo Rossiglou Dantas. Dedicatória. A Léon Vert. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Léon Vert, quando ele era pequenino. Primeiro capítulo. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito, então, sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia a fim de que as pessoas pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu chapéu número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia: é um chapéu! Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Segundo capítulo. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar, até o dia cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada.
Estava mais isolado que o náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." "Hein? Desenha-me um carneiro." Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavra, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu-me então brandamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância, desenha-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. "Bem vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. "Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito." Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei: "Esta é a caixa, o carneiro está dentro." Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com um pequeno príncipe. 3º capítulo. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente: "Que coisa é aquela?" "Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião." Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou: "Como? Tu caíste do céu?" "Sim," eu disse modestamente. "Ah, como é engraçado!" E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: "Então, tu também vens do céu? De que planeta és tu?" Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente: "Tu vens de outro planeta?" Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. "É verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe." Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando seu tesouro. Poderão imaginar
que eu ficava intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, então, para saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois: o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida, e se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita! Mas se tu não o amarras, ele vai embora e se perde. E o meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí, andando sempre para frente. Então o principinho observou muito sério. Não faz mal, é tão pequeno onde moro. E talvez com um pouco de melancolia acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Quarto capítulo. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes a centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920 numa elegante casaca. Então, desta vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere. Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam: qual é a sua idade? Quantos irmãos tem ele? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque ele existe. Elas darão de ombro e nos chamarão de criança. Mas, se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter começado essa história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Faz já 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não o quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigos. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade, quando nunca se fez outra tentativa, além das jiboias fechadas e abertas dos longínquos 6 anos. Experimentarei, claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho já era grande, ora pequeno demais.
Hesito também quando a cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Enganar-me-ei provavelmente em detalhes dos mais importantes. Mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me, talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiro através de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. 5º capítulo. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer no 3º dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomando de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbusto? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não compreendi logo porque era tão importante que os carneiros comessem arbusto, mas o príncipezinho acrescentou: por conseguinte, eles comem também os baobás? Fiz notar ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes, como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao príncipezinho. Seria preciso botar um por cima do outro, mas notou em seguida sabiamente: os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É fato, mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme em despertar. Ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou de rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e o baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás, logo que se distinguem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde. Mas quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos. E de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom dos moralistas, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido, tão grandes os riscos daquele que se perdesse em um asteroide, que ao menos uma vez faço exceção à minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar, que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como desenhos dos baobás? A resposta é simples, tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. 6º capítulo. Assim eu comecei a compreender pouco a pouco, meu príncipezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe
quando me disseste na manhã do quarto dia: gosto muito do pôr do sol, vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França, no minuto, para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França é longe. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o pôr do sol 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos 43? Mas o príncipezinho não respondeu. 7º capítulo. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me, sem preâmbulo, como se fora o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo que encontra, mesmo as flores que têm um espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave. E em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito, as flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato. Coisas sérias. Via-me, martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um feio objeto. Tu falas com as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável: tu confundes todas as coisas, mistura tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida: se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa: minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isto não tem importância. Não pude dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra, larguei as ferramentas. Ria-me
do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, no planeta meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. 8º capítulo. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde. E o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse bocejando: ah, eu acabo de despertar, desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita, não é? Respondeu a flor docemente. Nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta. Mas era tão comovente. Creio que é hora do almoço, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servira à flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: é que eles podem vir, os tigres com suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetara o príncipezinho. E depois os tigres não comem erva. Não sou uma erva, respondera a flor suavemente. Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias acaso um paraventum? Horror de correntes de ar? Não é muito bom para uma planta, notara o príncipezinho. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado, de onde eu venho, mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por ter se deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes para pôr a culpa no príncipe. E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela redobrara a tosse para infligir-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância e se tornara infeliz. Não a devia ter escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender alguma coisa. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amar.